Bom, vamos iniciar agora o nosso estudo de escola dominical. Nós iniciamos na semana passada uma proposta de estudo tratando da questão do isolamento social. E nós apresentamos a natureza do isolamento social e suas relações com a solidão. Nós vimos que isolamento social e solidão não são a mesma coisa. O isolamento social, ele pode se apresentar de forma passiva e pode se apresentar também de forma voluntária. Em termos de isolamento passivo, isso é realizado por meio de coerção. As pessoas são forçadas a se isolarem e por N motivos. Quando nós tratamos a respeito do isolamento social voluntário, a iniciativa é da própria pessoa de se isolar. E nesse tipo de isolamento, então a pessoa vai buscar atitudes que possam ajudá-la, né, nessa relação de isolamento. O isolamento, então, é uma prática voluntária, por motivos também relacionados à sua própria condição social. Dessa forma, isolamento social é diferente de solidão, porque a solidão é uma questão psicológica, da psique. A pessoa se sente só em qualquer circunstância, mesmo que ela tenha uma quantidade enorme de aglomeração de pessoas ao seu redor. Ela ainda se sente sozinha, estando em casa ou estando em meio a um grupo de pessoas. Assim, isolamento social é uma atitude de isolamento, enquanto que solidão é alguma coisa que a pessoa sente. Ela se sente sozinha, enquanto no outro estado ela se isola. Nós colocamos também a possibilidade de algumas alternativas ou soluções não bíblicas para o problema de isolamento social. E fomos apresentados a questões sociológicas ou questões psicológicas, soluções sociológicas ou soluções psicológicas. Uma última alternativa diz que nós devemos procurar um psicólogo para que pudéssemos ter uma ajuda psicológica para a questão do isolamento social devido aos problemas, aos efeitos que o isolamento social pode causar, seja passivo ou seja voluntário. Por fim, nós apresentamos a proposta de que nós iríamos buscar uma alternativa bíblica, uma solução bíblica, uma proposta bíblica para o enfrentamento do isolamento social. E esse é o tema do nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos estudar sobre a solução bíblica para o enfrentamento do isolamento social no contexto que nós nos encontramos hoje. Então vamos estudar juntos. Daí nós vamos passar a estudar o isolamento social sob a perspectiva do Salmo 42 e 43. Então, Salmo 42 e 43, o Senhor nos ensina como confrontar ou como enfrentar os efeitos do isolamento social e também nos apresenta a esperança real da adoração a Deus no seu santuário. Com isso, nós apresentamos o tema do nosso estudo de hoje: a esperança, o ensino bíblico para a saudade de cultuar a Deus no seu santuário. Vamos repetir? A esperança, o ensino bíblico para a saudade de cultuar a Deus no seu santuário. E vamos tratar isso a partir da perspectiva do ensino que se encontra no Salmo 42 e 43. O Senhor nos ensina, no Salmo 42 e 43, como enfrentar os efeitos de isolamento social e nos dá, ou nos apresenta, ou nos demonstra a esperança real da adoração de Deus no seu
santuário. Leamos o Salmo. Ao mestre de canto, Salmo didático dos filhos de Coré. Lembrando que esse título, aos mestres de canto, Salmo didático dos filhos de Coré, é o primeiro verso na Bíblia hebraica. Assim, na Bíblia hebraica nós teríamos 6 versos para essa primeira estrofe, enquanto que na Bíblia portuguesa nós temos o título em itálico e mais 5 versículos que compõem a primeira estrofe. Assim diz-nos o Salmo 42. Ao mestre de canto, Salmo didático dos filhos de Coré. Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Só um instantinho, preciso colocar algo aqui. Muito bem. Vamos continuar a nossa aula. Nós precisamos trabalhar com a questão da contextualização, para que nós possamos entender do que se trata o Salmo. Contextualizar significa colocar o Salmo dentro de um contexto literário e histórico. O Salmo 42 e 43 são para nós uma unidade literária. Nós não sabemos ao certo por que esses salmos são colocados de forma separada no Saltério. O Saltério é uma coleção de salmos, que na verdade compõe-se de 5 coleções de salmos. A primeira coleção, então, vai do capítulo 1 ao capítulo 41. Do capítulo 42 em diante, é a segunda seção, e depois a terceira, a quarta e a quinta. O Salmo 42 e 43 iniciam, então, a segunda seção. Esses salmos, eles têm uma mesma proposta estrutural e também literária, no sentido do assunto que tratam. Esses salmos, então, eles refletem as experiências individuais do salmista ou dos salmistas, como uma representação dos fiéis na condição de isolamento. O contexto social e histórico desse salmo é incerto, pensando sempre como uma unidade literária, 42 e 43. Nós podemos pensar que o contexto social e histórico desse salmo se deu no exílio babilônico, talvez no exílio assírio, se bem que o exílio assírio se trata do exílio do Reino do Norte, enquanto o exílio babilônico trata do exílio do Reino do Sul, onde se encontra Judá e Jerusalém.
E nesse caso, então, seria aqueles que se encontram no exílio babilônico, depois que Nabucodonosor levou o povo de Israel, ou o povo de Judá, e Jerusalém, para a Babilônia. Nesse contexto, nós podemos perceber que o Salmo 137 pode se juntar à questão ao Salmo 42 e 43, porque há uma saudade manifestada lá e uma impropriedade com relação à adoração de Deus na Babilônia, porque os homens que lá estavam pediam canções. Mas como o povo de Israel poderia entoar canções estando exilado ou distante do Senhor e da casa do Senhor? Talvez o Salmo 42 e 43 façam parte desse contexto histórico. Pode ser uma referência também ao isolamento individual passivo. Lembramos que isolamento individual passivo é por força, por uma ação coercitiva. A pessoa é exilada. Nesse caso, podemos pensar em Davi, que fora exilado fugindo de Saul, ou até mesmo exilado por ordem de seu filho, Absalão. Podemos pensar também em Jó, poderíamos pensar em Jefité, que fora expulso por seus irmãos, sendo obrigado ao exílio, voltando posteriormente, assim como também Davi voltou posteriormente. Pensando em Jó, podemos ver na questão da doença. Ele está isolado, porque está com a limitação física que o impossibilita de ir à casa do Senhor para adorar o Senhor em Jerusalém, de participar do culto no templo, nas 3 festas em que o povo fazia suas peregrinações para louvar o Senhor. E nesse caso, observando o Salmo, quando ele se lembra de sua liderança na procissão, podemos pensar que ele realmente estava falando dessas festas que ocorriam para o culto do Senhor no templo em Jerusalém. E ele estava impossibilitado porque estava doente. Mas nós não temos completa certeza de que contexto social e histórico esse salmo se refere, mas ele pode ser aplicado a todos eles. Bom, vamos pensar nesse salmo e na estrutura literária dele. Isso é importante para nós delimitarmos o nosso trabalho hoje. Hoje nós vamos nos deter apenas no entendimento dos versos 1 ao 5, ou então nos versos 2 a 6, de acordo com a Bíblia hebraica. Nós temos então capítulo 42, de 1 a 5, ou de 2 a 6, e temos um lamento e um refrão. A segunda divisão, capítulo 42, versos 6 a 11 ou 7 a 12. Nós temos também o lamento e temos o refrão. A terceira parte é a parte da oração, ação de graças, confiança. Capítulo 43, versos 1 a 5. É interessante olharmos então para essa estrutura, porque nós temos um lamento. Deixa eu voltar aqui. Nós temos um lamento e nós temos o refrão, lamento e refrão, oração e refrão. O lamento, primeiro, uma denúncia, uma queixa. O segundo lamento, uma denúncia, e a terceira, uma confiança em Deus para o seu livramento e a sua restauração ao culto de louvor ao Senhor. Dentro dessa estrutura literária que nos é apresentada, observamos então de que depois de cada lamento, o refrão lembra a possibilidade de louvor futuro, e na oração contida na terceira estrofe, ou terceiro lamento, ou confiança, do salmo ocorre o movimento que começa
a tornar a realidade da adoração a Deus no Templo de Jerusalém, durante os períodos da festa, uma realidade possível. Então nós temos um lamento ou uma queixa, uma denúncia e uma oração de confiança de que será possível ele retornar ao templo em Jerusalém para adorar o Senhor juntamente com os demais. Porque é isso que o salmista anseia. Ele quer estar com Deus, na casa de Deus, com o povo de Deus. Assim como nós queremos também, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de Covid. Gostaríamos de estar com Deus, na casa de Deus, com o povo de Deus. Hoje não nos é possível ainda pensar assim. Nesse caso, lançamos então o tema a partir dessa estrutura. Esperança, o ensino bíblico para saciar a saudade de cultuar a Deus no santuário. Vamos repetir? Esperança, o ensino bíblico para saciar a saudade de cultuar a Deus no santuário de Deus. Nossa argumentação vai se basear no capítulo 42, versos 1 a 6, ou capítulo 42, verso 1 a 5, na tradução em português. Os outros tópicos de 42, de 7 a 12, e 43, 1 a 5, nós vamos falar no decorrer das próximas semanas. Nós hoje vamos argumentar o primeiro ponto, capítulo 42, versos 1 a 3, e vamos observar 4 pontos importantes dentro desse texto que nós estamos analisando. Então vejamos. No primeiro momento, nós queremos abordar a esperança que está no coração do adorador. O adorador põe dentro de seu coração a esperança de poder adorar a Deus na casa de Deus com o povo de Deus. E isso é que move o adorador, ou o coração do adorador, nesse primeiro momento. Esse primeiro tópico vai falar a respeito do desejo do adorador de estar na casa de Deus, com o povo de Deus, para adorá-lo. Por isso nós trabalhamos então com esse tópico. A esperança, o ensino bíblico para saciar a saudade de cultuar a Deus no santuário de Deus. A adoração a Deus, um anseio essencial à vida. A adoração a Deus, um anseio essencial à vida. A esperança, o ensino bíblico para saciar a saudade de cultuar a Deus no santuário, nos leva então à adoração a Deus como um anseio essencial à vida. O desejo por Deus do adorador é manifestado logo no primeiro verso. Ele diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Ele utiliza a figura de um animal que está vivendo um período de sequidão, ou habita num local de sequidão. O desejo desse animal é saciar a sua sede. Ele está sedento de água, porque a água é algo essencial à sua vida. Então ele suspira por aquilo que pode dar vida, ou aquilo que pode fazer a manutenção da sua vida, ou da sua existência. Assim também o salmista utiliza essa similaridade em relação ao desejo do adorador por Deus. O adorador deseja Deus como a corça deseja a água. Nesse caso, Deus é água para o adorador. Podemos viver sem
alimento sólido por algum tempo, mas não podemos existir por muito tempo sem água. Então, o adorador deseja Deus. E a expressão utilizada pelo salmista, suspirar, é um suspirar uma forma metafórica para descrever o anseio da alma por Deus. Assim, por ti, ó Deus, suspira minha alma. O desejo por Deus do adorador é comparável ao desejo, ao anseio que a coça que o animal tem para encontrar as correntes de água e lhe poder nutrir-se daquelas correntes e saciar a secura da sua condição física e ter vida. O suspiro é mais do que uma metáfora, é mais do que uma símile. O suspiro é audível. O suspiro audível produzido pela agonia da sede. Alguém que está sedento de água, com a boca seca, com o corpo seco e gemendo, porque a água é a única fonte de vida que ele precisa nesse momento. E ele vai em busca da água, porque ele precisa de água. Assim também o adorador ele precisa de Deus para a sua vida, para a sua vivência. O poeta imagina um cervo sedento de água. E a água, não propriamente o cervo, deve ser o motivo principal do poeta por todo esse salmo. Não o cervo, porque ele não quer se colocar no lugar do cervo. Não é o cervo a figura importante. A figura importante no salmo como um todo é a água. O cervo aparecerá apenas nesse versículo, mas a água vai aparecer em todo o salmo. O segundo ponto, quando pensamos o adorador, ou que a adoração a Deus, um anseio essencial à vida, é o desejo por Deus do adorador como sua fonte de vida. No primeiro momento, vimos o desejo por Deus do adorador. Nesse momento, vemos o desejo de Deus, ou desejo por Deus do adorador, como sua fonte de vida. O verso seguinte diz para nós: o salmista tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? O salmista tem sede de Deus, mas é especificamente a adoração a Deus que acontece no templo. Porque ele diz, quando irei, me verei perante a face de Deus. O quando relaciona a questão do tempo. Nesse caso demonstra que ele está isolado e afastado do templo. E o templo é a representação da habitação de Deus no meio do seu povo. Então, se ele está afastado do templo, ele, na sua consciência, está afastado da adoração a Deus. O que ele deseja é Deus e o que ele deseja é adorar a Deus. E adorar a Deus, então, no culto na casa de Deus. Mas ele agora está isolado, ele está vivendo o tempo de isolamento social, por aqueles motivos que nós já elencamos na contextualização, seja pelo exílio,
seja por um isolamento passivo, ou seja por uma questão de enfermidade. Mas de alguma forma ele está impedido de estar na casa de Deus adorando a Deus. E para ele estar na casa de Deus adorando a Deus, isso é essencial à sua vida. Por isso a adoração a Deus é um elemento essencial à vida. O homem então só encontra vida definitiva na presença de Deus e da sua palavra. É assim que o salmista se encontra, e isso está acabando com ele. Isso está colocando a sua condição deplorável. A sua vida pode ser também uma questão de isolamento voluntário por uma condição do pecado, ou até mesmo passivo por uma condição do pecado. Porque o salmista, no Salmo 32, diz que o seu corpo chegou a sequidão e estio, então ele precisa da água de Deus para poder reviver e estar adorando a Deus. O Deus vivo é frequentemente apresentado como uma fonte de água viva para o refresco dos sedentos. E aqui nós temos alguns textos que podemos observar isso. Precisamos da água para retirar de nós a sequidão provocada pelo isolamento. Vejam só que os dois nomes divinos usados aqui pelo salmista descrevem Deus como um objeto de culto religioso e o outro como um ser de poder infinito. Na verdade, são 3 vezes que o nome de Deus é apresentado ali. Temos a minha alma tem sede de Deus, do Deus poderoso e infinito. Quando irei e me verei perante a face de Deus? O salmista está descrevendo seu sentimento de abandono, seu sentimento de desamparo. Ele está longe de Deus, ele está longe da casa de Deus, ele está em isolamento. É como se todos pudessem ir à casa de Deus e ele não. É como se geograficamente ele estivesse completamente afastado e que estivesse impedido por esta questão geográfica de estar na casa de Deus. Necessariamente todos foram para lá e ele ficou. Por isso ele diz: quando eu irei e me verei perante a face de Deus? Ou adorando a Deus diante da sua face. O que ele deseja é adorar a Deus com o povo de Deus na casa de Deus. O povo já foi, a casa de Deus está lá, mas ele não pode ir, porque ele está em isolamento. E isso lhe traz sentimento de abandono. Isso lhe traz um sentimento de desamparo. Porque ele precisa de Deus. Ele precisa adorar a Deus como a realidade última da sua existência. Mas ele não pode. E assim Deus parece estar afastado dele. Ele parece estar abandonado por Deus. Ele parece estar desamparado por Deus. E nós vamos perceber que esta realidade é confirmada ainda mais no terceiro ponto desse estudo. Quando o desejo por Deus do adorador demonstra uma alma em busca de consolo. O seu sentimento é um sentimento de desamparo, o seu sentimento é um sentimento de abandono, o seu sentimento é um sentimento de que a vida está lhe expirando, porque ele tem a necessidade de Deus que não pode saciar nesse momento. Ele tem a necessidade de adorar a Deus e não pode ser saciada nesse momento. Então ele se sente desamparado, abandonado. E aí também desconsolado, porque é uma alma que está em busca de consolo. A símbolo da abertura, que é a símbolo da água, retorna nesse ponto.
E ela agora ela é convertida da água que sacia a sede para a água que é vertida dos olhos por causa do sofrimento do salmista, de seu sentimento de abandono, de seu sentimento de desamparo, do seu sentimento de que a vida lhe está expirando. As lágrimas do salmista, segundo ele, são o substituto para o seu pão. E a palavra que é usada aqui, pão. Ele diz: as minhas lágrimas têm sido o meu pão diário, o meu alimento contínuo. Ele está se alimentando de lágrimas. E é algo importante percebermos de que isto manifesta uma angústia profunda da sua alma. É óbvio que seu sentimento ficara cada vez mais real e mais fortemente afetava a sua vida. Porque não havia para o salmista algo maior ou de maior substância para lhe dar alívio em qualquer coisa do que o seu pranto ou o seu choro. Podiam lhe oferecer comida sólida, arroz, feijão, cevada, carne, mas nada disso saciava, nada disso supria, nada disso tinha sentido. E nisso vemos também essa condição deplorável, desoladora do salmista. Porque quando alguém abandona o comer algo sólido e passa a alimentar-se apenas de choro e de lágrimas, nós vemos uma condição de desolação profunda, uma angústia profunda na alma do salmista que estava isolado. Vemos também que a alma angustiada do salmista, que estava em busca de consolação, estava vivendo um tempo de conflito. Ele tinha lutas internas pelo seu desejo incapaz de ser saciado, mas tinha lutas externas também, porque a sua condição de não se alimentar e a sua condição de choro contínuo provocava o escárnio dos seus adversários, que provavelmente apareceram quando o restante do povo foi embora e ele ficou. Enquanto o salmista suportava as aflições e desolações da sua alma, o salmista enfrentava o escarnecimento de seus adversários, que perguntavam a ele: "O teu Deus, onde está?" Seus adversários não hesitavam dia e noite em provocá-lo, dizendo: "O teu Deus, onde está?" A esse questionamento, o que ele poderia responder? Porque se ele mesmo estava procurando por Deus, como a corça suspira pelas correntes das águas, ele mesmo estava sedento de estar com Deus, na casa de Deus, com o povo de Deus, e não estava. Ele precisava suprir-se da presença de Deus, mas o seu alimento diário eram suas lágrimas. Seus adversários não estavam falando com a voz do ceticismo ou de estarem desacreditando do que estava acontecendo com aquele homem. Não eram os 3 amigos de Jó olhando para ele e acusando-o de pecado e por causa disso ter sido abandonado por Deus.
Os adversários desejavam triunfar sobre a miséria do salmista, antes que triunfar sobre Deus do salmista. Malevolamente eles escarneciam do salmista dizendo: o teu Deus, onde está? E mais, o teu Deus está contra você. Você é um homem miserável, porque Deus está contra você. Nesse caso, o salmista não tinha apenas uma alma angustiada, não tinha apenas uma alma em conflito, mas tinha também uma alma em desolação. Certamente o isolamento nos leva a isso, à angústia, ao conflito, à desolação. A sede desoladora de seu Deus, ausente e aguçada por insultos e lembranças de bênçãos anteriores das suas festas. No verso 4 ao verso 5, o salmista se lembra da sua realidade anterior a esse momento. Ele se lembra dele próprio nas procissões festivas, nas quais ele era o líder, guiando os demais peregrinos para a casa de Deus, para a adoração de Deus. Mas vejam só que esta lembrança não é uma lembrança boa, não traz felicidade. Porque quando essa lembrança passada é confrontada com a realidade presente do seu isolamento, isso vai lhe trazer maior dor ou o sentimento de desolação. E o salmista deliberadamente decide se lembrar desses tempos como uma forma de atenuar as suas dores. Mas, vejam bem, uma nostalgia forçada não substitui a realidade, apenas enfatiza a profundidade de sua situação. Se ele estava fazendo aquilo para poder atenuar o seu sofrimento, o seu desconsolo, a sua angústia, os seus conflitos interiores, isso só lhe trazia maior desolação, desconforto do que ele estava vivendo. Quantas vezes nós não nos vemos buscando situações passadas de felicidade para tentar atenuar os conflitos presentes? Mas isso só piora o quadro, porque aquele período não volta mais. Então, certamente que a nossa proposta não é olhar para o passado. A nossa proposta é confiar no futuro. E nesse caso, a esperança de que o passado se torne o nosso futuro. Talvez isso pudesse ajudar. Mas ele está trazendo o passado para tentar atenuar o presente. Nesse caso, ele vai precisar confrontar a sua alma e levá-la a olhar para um futuro próximo, por meio da esperança. E é isso que nós devemos fazer se queremos, então, ter a esperança, o ensino bíblico para o enfrentamento do isolamento e a realidade da adoração de Deus no santuário. O desejo por Deus do adorador traz então, ou deve trazer então, a esperança real de consolo. E aí ele vai confrontar a sua alma e não trazer uma realidade passada para atenuar o presente.
O que ele precisa é confrontar a sua alma dentro desta realidade presente, apresentando uma possibilidade real de adorar a Deus novamente. E isso é esperança. A lembrança carinhosa faz o salmista questionar o seu próprio espírito abatido e o desafia a renovar a sua esperança na possibilidade real de adorar a Deus na casa de Deus com o povo de Deus. E ele vai se perguntar: por que estás abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio. Ele é o meu Salvador, meu refúgio e Deus meu Salvador, o meu auxílio e o meu Salvador, o meu refúgio e o meu Salvador. Então, nós precisamos ter, como o salmista, a mesma atitude dentro do período de isolamento. Dizermos para nós mesmos: espera em Deus. Dizermos para nós mesmos: seu abatimento e sua agitação são irreais. Porque nós vamos voltar a estar na casa de Deus para adorar a Deus com o povo de Deus. Então precisamos usar a nossa esperança em Deus para confrontar o abatimento da alma, para confrontar a angústia da alma, para confrontar o desconsolo da alma, para confrontar a desolação da nossa alma, que anseia, que deseja Deus, e que deseja, que anseia adorar a Deus, e que deseja e anseia adorar a Deus na casa de Deus, e que deseja e anseia adorar a Deus na casa de Deus com o povo de Deus. Mas que agora, por causa do nosso isolamento, devido a esta enfermidade, não podemos fazer. No discurso da alma, sua inquietação é fortemente expressa por uma palavra que em outro lugar significaria delirar, que é a palavra agitar, perturbar. Porque estás abatida, ó minha alma. Por que você está tão perturbada assim? Precisamos aprender a confrontar os efeitos do isolamento social com a esperança de Deus, com a esperança bíblica. Porque a esperança bíblica é pautada na promessa de Deus. E Deus prometeu em sua palavra nos levar para estar com Ele, para habitar com Ele, para habitar com o povo dele, para adorá-lo permanentemente. Isso nós devemos então usar para confrontar o Senhor. Eu gostaria de trazer algumas implicações a respeito do nosso estudo. O que nós podemos aprender de tudo isso que nós vimos? A adoração a Deus é um anseio essencial à vida. E por isso nós precisamos exercer a nossa esperança como um enfrentamento do isolamento social pela realidade da adoração na casa de Deus. Devemos entender, pelo que nós vimos, que só Deus pode satisfazer nossa sede de Deus quando precisamos de Deus. Quando nós precisamos de Deus, não há outra coisa que possa satisfazer a nossa necessidade dele, senão ele próprio.
Não há outras coisas que possam suprir essa ausência de Deus. Não há outras coisas que possam suprir essa falta de Deus. Só Deus. E é isso que o salmista nos ensina. Que quando precisamos de Deus, precisamos buscar a Deus. E não alternativas para suprir esta ausência de Deus. Mas nós sabemos que a condição nossa do pecado faz produzir substitutos de Deus. Isso é idolatria. Nós temos que ficar atentos para não produzir esses substitutos de Deus diante das tentações que nós enfrentamos agora. Podemos levantar ícones, podemos levantar líderes, podemos colocar o nosso coração naquilo que não é o pão que precisamos nesse momento, que é Deus. No texto de Isaías, capítulo 55, verso 1 a 5, vai tratar bem claramente disso. Os exilados são convocados para retornar e serem restaurados, satisfazendo sua sede espiritual de Deus. É de Deus que nós precisamos. Aqui no texto que nós estamos lendo, saciar a sede de Deus é levar a salvação oferecida somente pela graça e viver por ela. Porque só Deus pode trazer esta salvação do isolamento que esse salmista estava vivendo. Só Deus pode suprir a sua necessidade de Deus e nada mais pode suprir esta necessidade. Um segundo ponto que nós podemos perceber é que o rio da água da vida traz cura a todos os que tocam. Quando olhamos que esse salmista estava sofrendo pela falta de água no seu corpo e associava a água à figura de Deus, nós vemos Ezequiel 47 falando do rio que sai de debaixo do trono de Deus e por onde ele passa, ele vai restaurando todas as coisas. A água da vida brota do trono de Deus. Relacionando Ezequiel com o capítulo 22, versos 1 e 2 de Apocalipse. A água da vida brota do trono de Deus no meio da cidade e flui pelo centro de sua rua. Vejam só que na Jerusalém celestial há um rio que rega a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. E esse rio é o rio da água da vida. Assim, toda a nossa necessidade, todos os nossos anseios de vida vêm de Deus. Vem de Deus. E essa água da vida cura, essa água da vida restaura, essa água da vida transforma a nossa vida. E você pode então buscar alimentar a sua esperança de poder beber desta água da vida. Vamos ver como nós podemos aplicar isso em nosso tempo, em nossa realidade. Olhe para essa fonte. O que te traz a lembrança? Sim, traz a lembrança da fonte da água da vida. Mas mais que isso, nós podemos pensar no Senhor Jesus Cristo. E podemos ver que a participação espiritual com Deus ou com o verdadeiro Deus não traz apenas uma mera existência, mas uma vida de alegria e uma experiência com a bondade e a misericórdia de Deus para sempre. Nesse caso, olhamos, por exemplo, para o Senhor Jesus Cristo, quando ele mesmo disse: tenho sede.
E ele estava na cruz do Calvário. Capítulo 19, verso 28 do Evangelho de João. Veja que Jesus também teve sede. Isso denota para nós a condição física de Jesus. Jesus teve sede. Assim como a coça suspira por água, o Senhor Jesus suspirou por água na cruz. Ele teve sede. Mas o que lhe deram para beber? Lhe deram para beber vinagre, que certamente não sacia a sede. Não sacia a sede. Quando nós temos sede, queremos água. E nada pode substituir a nossa necessidade de água quando temos sede. Certamente o que o Senhor Jesus aponta para nós é que fisicamente temos necessidade de água para matar a sede. Mas lhe deram para beber vinagre. Diferentemente do que Jesus tem a oferecer para nós, os que temos sede. Ele diz que nós que temos sede, segundo o profeta Isaías, devemos ir às águas e tomar água. Mas ele diz também para nós, no Evangelho de João, capítulo 4, verso 13 e 14, quando estava junto ao poço de uma mulher samaritana. Os seus discípulos se admiraram que Jesus estivesse conversando com uma samaritana. Mas Jesus queria dar de beber para aquela mulher, saciar a sua sede. Jesus aproximou-se daquela mulher e disse: dá-me de beber. E aquela mulher disse: como, sendo tu judeu, me pede água para beber? E Jesus responde: se você soubesse quem é que fala com você, você lhe pediria para dar-lhe água para beber. E do seu interior fluiriam rios de água viva. Jesus diz: quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Vejam só que, diferentemente do que fizeram com Jesus, Jesus nos dá água para beber. Porque Jesus é a fonte de água da vida. Quem beber dele jamais terá sede novamente. Nesse caso, o que nós precisamos é, nesse tempo, aprender a buscar o que nós realmente precisamos para cada contexto da nossa vida. Se precisamos de água para saciar a nossa condição física, bebamos água. Mas se precisamos de Deus para saciar a nossa necessidade de adorar a Deus, com o povo de Deus, na casa de Deus, devemos beber da água da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. E quando bebemos da água da vida do Senhor Jesus Cristo, nós somos satisfeitos plenamente. Isso significa dizer que você não precisa de mais nada na sua vida, a não ser a água que Jesus tem para dar a você para beber. Que Deus esteja abençoando a sua vida e que você se volte para Jesus. O único que pode saciar a sua sede de água da vida é o Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe, em nome de Jesus.